Hoje eu vou contar pra vocês a história que mudou a minha vida pra sempre. Eu tinha acabado de completar 18 anos e fui contratada pra fazer uma faxina em uma cobertura enorme no centro de Londrina. A proprietária havia acabado de comprar o apartamento e nos contratou, eu e mais 2 meninas, a fazer a limpeza. E durante o trabalho, eu fui escolhida para continuar como funcionária, pois eu me destacava pelo capricho. E aquilo foi uma grande conquista pra mim, já que a situação era muito difícil e o dinheiro ajudaria muito a minha mãe em casa. E por 3 meses tudo ocorreu muito bem. Eu trabalhava fazendo a limpeza da casa e tinha também uma cozinheira que me conhecia desde que eu era criança e conhecia toda a minha família. Nós morávamos no mesmo bairro e ela conhecia a minha mãe. Mas com o tempo essa cozinheira começou a pegar muito no meu pé de maneira injusta, até que eu decidi que não trabalharia mais naquele lugar. Em um dia que eu resolvi não ir trabalhar, fui visitar a minha irmã e durante o almoço, fiquei sabendo que a patroa estava me procurando. Eu não queria ir, mas a minha irmã insistiu. Então eu voltei pra casa, tomei um banho e logo depois chegou um carro da empresa pra me buscar. E dentro do carro estava a cozinheira, que não me explicou nada do que estava acontecendo. Quando chegamos ao apartamento, estava cheio de policiais e eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Fui interrogada imediatamente. "Onde tá a joia?", perguntou o policial. Respondi confusa: "Que joia?". O policial afirmou que minhas digitais estavam no cofre e que eu tinha roubado a joia. Eu, perplexa, nem sabia onde ficava o cofre. Nunca nem tinha visto nem o cofre nem a joia. Fui levada ao andar de cima, onde os policiais continuaram me pressionando para confessar. Eles me perguntavam o que eu tinha feito com a joia e se ela estava na minha casa. Eu estava completamente aterrorizada, pois não tinha pegado nada de ninguém e não sabia o que fazer. Então, o policial perguntou a minha idade. Eu respondi que tinha 17, mas logo me corrigi, pois tinha acabado de completar 18. E isso foi o suficiente para ele dizer que eu seria levada para o cadeião, já que eu era maior de idade. A cozinheira, que me conhecia desde criança e sabia da minha inocência, não teve coragem de me defender e muito menos contar à minha mãe sobre o que estava acontecendo. Quando cheguei no cadeião, a tortura começou. Lá era uma cadeia masculina. Eu fui colocada em uma cela sozinha, mas com vários homens ao meu redor que diziam coisas terríveis para mim. Depois os policiais me colocaram em uma viatura e disseram que agora eu iria confessar. Eles me levaram para um bairro distante e chegando lá, me perguntaram se eu não ia começar a chorar, pois segundo eles, quem passava por ali já começava a chorar e confessar. E eu respondi que não, pois não tinha feito nada. Fomos então para uma cadeia desativada, onde aconteciam torturas. E assim que eu entrei, um dos policiais me agrediu nas costas, me jogando ao chão. Eles amarraram meus braços e pernas e colocaram um ferro entre meus braços e me penduraram de cabeça para baixo. Eles usaram uma mangueira de incêndio para jogar água no meu rosto, fazendo com que eu me debatesse enquanto me afogava. E quando eu estava prestes a desmaiar, eles paravam e perguntavam sobre a joia. E eu respondia em pânico que não sabia de nada, e esse ciclo se repetia por várias e várias vezes. A cada momento eu sentia minha alma sair do corpo, com a certeza que eu morreria ali, sem que a minha mãe soubesse aonde eu estava. Até que depois de muito me torturarem, ouvi um policial dizer: "Vamos levar ela para o rio". E naquele momento, eu tive a certeza de que minha vida acabaria ali. Eles me soltaram e eu mal conseguia andar de tanta dor. Mesmo assim, eles me colocaram de volta na viatura e no caminho começaram a insinuar que a outra empregada havia pegado a joia. Mas eu disse novamente que não sabia de nada. Chegamos a um novo local e mesmo em estado de choque perguntei o nome dos policiais, mas eles deram nome falsos. Nesse local estava o dono da casa, que teria supostamente perdido a joia. Ele estava me esperando. Ele disse que me levaria para casa e eu, inocente, acreditei. Porém, ele me levou para casa dele. Chegando lá, ele sugeriu que eu subisse, mas eu recusei. Então ele chamou a cozinheira para me levar de volta para casa. Eu estava completamente molhada, machucada e em estado de choque. A cozinheira me levou uma camiseta seca, pegamos um ônibus e fomos embora para casa. Chegando em casa, contei tudo o que aconteceu para minha mãe e ela, ao ver meu estado, me levou imediatamente ao hospital. No dia seguinte, tentamos expor o caso nas rádios locais, mas a história foi abafada. Fomos também à delegacia fazer um boletim de ocorrência, mas nada adiantou. Tudo isso aconteceu no ano de 1989. Na época,
época não tinha acesso à informação. Nossas tentativas de buscar a justiça foi frustrada. Tempos depois, descobri que o patrão havia pegado a joia para dar de presente à amante. E quando a esposa deu falta, ele inventou o roubo. Eu fui injustiçada, torturada e humilhada por algo que eu nunca fiz. Até hoje, quando vou trabalhar na casa de outras pessoas, sinto pânico e desejo de ir embora. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais traumática da minha vida. E as marcas que ela deixou ainda estão comigo. Eu acredito que foi Deus que me livrou de toda essa situação, porque no momento em que os policiais disseram que me levaria para o Rio, eu tive a certeza da minha morte. E eu não sei o porquê que os policiais desistiram de fazer isso comigo. Então eu tenho toda a certeza do mundo que foi Deus que me livrou. Hoje em dia, eu não trabalho mais na casa de ninguém. Se é um medo que eu ainda não consegui superar. Hoje em dia, tenho uma pequena lojinha em frente à minha casa e é daqui que eu tiro o meu sustento para viver. Resolvi contar essa história aqui na internet para ver se tiro esse peso das minhas costas, pois esse medo ainda me assombra. Essa história não é minha, e sim da minha mãe. Meu coração dói muito em saber que ela passou por tudo isso na vida. Então, se você puder deixar uma palavra de carinho e apoio aqui para ela sofreu muito sem ter feito nada. E as pessoas que fizeram isso com ela saíram impunes. Mas a justiça do homem pode até falhar, mas a de Deus nunca falha. Então, deixe sua palavra de carinho e conforto aqui para ela nos comentários. Mãe, espero que você saiba que eu te amo muito e foi muito difícil contar essa história, pois a todo momento tinha que segurar o choro. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!